Maravilhoso. A emoção do Hulk, aos 40 anos de idade, fazer o gol e chorar do jeito que chorou. Ah, coisa bonita, foi tudo muito bom. E o Abel Ferreira foi magnífico. E não me venham dizer que não. Eu vou, em duas palavras, dizer o que eu acho. Flamengo foi heróico, o Palmeiras foi mágico. E a magia... Plágio. Você está me plagiando. Não, Isso, exatamente. Mas você Eu tô não dá... plagiando você. Não sei, mas Você você não não deu cita crédito. o autor. Você não dá crédito. Não, você processa ele. Você não deu Não, crédito. processe ele. Zé. Vou processar. Danilo Lavieri, a mágica aconteceu. O Abel falou lá semana passada, vocês vão ter a mágica. Aconteceu. E aí, o que explica o que aconteceu? Bom, o Palmeiras veio com um plano de jogo completamente diferente do que o Abel... Assim, na verdade, não completamente diferente do que ele já tinha mostrado, mas foi uma ousadia, né? Ele já tinha feito um time bem parecido no segundo tempo contra o São Paulo, quando o time conseguiu a virada também, com a polêmica da arbitragem. E ontem ele fez um time e o time dominou completamente o jogo todo. O Carlos Miguel tocou uma ou duas vezes na bola e foi realmente impressionante. A desconfiança em cima da escalação dele era sobre o Alan, porque o Alan era um jogador que durante o ano ficou marcado por sair do banco muito bem, mas nas vezes que ganhava a vaga como titular, nem sempre respondia tão bem assim. Então, ele, em alguns momentos, tinha a chance que o Abel dava para ele, mas ele não conseguia corresponder e ontem foi um negócio realmente absurdo, a partida do Alan. Ele muda a escalação para uma linha de 3 e tem um time extremamente seguro. Você quer brigar comigo? Fala. É isso? Você vai fazer uma análise fria do jogo, tática? Você vai dar números estatísticos? Danilo Lavieri, faz favor. Você estava no estádio. Vou fazer um pouco dos dois, um pouco dos dois. Para com E aí ele faz um time extremamente seguro. Lógico, né? A LDU, a gente já sabia que era um time tecnicamente abaixo do Palmeiras, mas depois do que fez na ida, todo mundo ficou desconfiado do que poderia fazer. Eliminou o Botafogo, eliminou São Paulo. Ficou em primeiro no grupo do Flamengo. Isso. Mas era um time tecnicamente abaixo do Palmeiras. E a falta do Brian Ramírez também, Sim, né, claro. foi importante. Eu acho que a questão foi, e até falei ontem no de primeira, era como a LDU ia reagir ao primeiro gol do Palmeiras. Para mim era a questão óbvia que o Palmeiras ia fazer pelo menos um gol ontem e como eles iam reagir. E aí o time reagiu muito mal. Deu para ver que eles estavam absolutamente sentindo a pressão, grogues e tal. Então foi um plano perfeito do Abel. É verdade que corrigindo um acidente, um erro, uma tragédia que foi o primeiro jogo. O primeiro jogo do Palmeiras foi... Talvez a gente tenha visto o pior jogo do ano e o melhor jogo do ano na mesma eliminatória. Porque o Palmeiras, na ida, foi uma tragédia, do começo ao fim. Do plano de jogo, da escalação e de tudo que aconteceu. E o jogo na volta foi perfeito do começo ao fim. O Carlos Miguel, como eu disse, não tocou na bola. Todas as escolhas foram boas. O Palmeiras tinha Kelvin e Giai alternando e não conseguia jogar bem, então ele falou, já que o Kelvin e o Giai não estão jogando bem, eu vou fazer uma linha de 3 e pôr o Alan de ponta direita, de ala direita. E o Maurício também, o Maurício. E aí na esquerda o Piquerez jogou super bem. Enfim, foi um time extremamente seguro. E aí, para falar o que o Juca pediu sobre o ambiente, ontem foi realmente assim, o Abel por muito tempo reclamou, inclusive ontem na coletiva falou sobre a torcida e tal, né, que ele ainda está magoado. O ambiente criado no Allianz Parque ontem foi realmente algo impressionante, de uma fé, e que o Palmeiras tem feito algumas coisas que a gente já, né, eu até lembro do Arnaldo falando, não, tá todo mundo acreditando, porque é o Palmeiras tem feito coisas que faz todo mundo acreditar, e o Palmeiras está normalizando algumas coisas meio absurdas, algumas viradas absurdas, é o time que mais virou jogo na Série A, é o time agora que tem todos os recordes de jogos, de gols, de vitórias, em tudo na Libertadores, time brasileiro, né? Então realmente é uma época de ouro e o mais impressionante é que o Palmeiras trocou praticamente todo o time. Dos campeões de Libertadores tinha o Everton tá machucado, o Veiga tá no banco, tinha Gomes e Piquerez. Então assim, é realmente muito impressionante o que o Palmeiras tem feito e ontem o ambiente, Juca, foi realmente um ambiente memorável.
porque o Palmeiras correspondeu. De novo, é verdade, foi vindo de uma tragédia. O primeiro jogo do Palmeiras foi uma tragédia. E para falar um pouco da enquete do Âncora, eu acho que, olhando o jogo, o Flamengo foi muito mais seguro, né? O Rossi trabalhou, especialmente depois fez duas do defesas Plata, extraordinárias, da expulsão do Plata, mas pelo roteiro, eu acho que não tem comparação. Ô, Mauro César, como você enxerga essa classificação? Por que o Palmeiras conseguiu aquilo que parecia impossível? Porque o Palmeiras tem todas aquelas qualidades que são repetidas várias vezes. É um time determinado, tem muito mais jogadores que a LDU, jogadores melhores, técnico melhor, jogou em casa, tem o piso de plástico a seu favor também, claro. Se um tem altitude, o outro tem o piso artificial. Também é um ponto favorável para uma das equipes. Talvez não seja tão não influencie tanto quanto os 2.850 metros de Quito, mas é um diferencial, é um ponto favorável para quem joga em casa e está acostumado a jogar nesse tipo de piso. Mas também a gente não pode esquecer que foi o Palmeiras que tomou de 3-0. Essa situação surgiu, a necessidade de uma vitória como essa de ontem, a atuação de ontem, ela é fruto de uma atuação ruim do Palmeiras uma semana antes. Por isso que eu acho que são dois times, nesse momento, muito instáveis. Eles têm que olhar os últimos jogos, não só os jogos da Copa Libertadores, os jogos que vem disputando. Oscilam muito entre atuações muito boas e outras muito aquém. Né? E por isso que eu acho que até lá muita coisa vai acontecer e o próprio Campeonato Brasileiro pode ter uma influência no estado de ânimo de uma equipe ou de outra. E mesmo assim, vai ser um jogo totalmente descolado dos demais. A mobilização para essa partida ela não tem vínculo com o brasileiro. Se chegarmos lá e um deles estiver alguns pontos, bons pontos à frente do outro, na briga pelo título da Série A, isso pode não influenciar nada no jogo final. É um jogo totalmente descolado de tudo, é um jogo que tem vida própria. E acho que essas semifinais, contra os dois últimos campeões da Sul-Americana, né? O LDU ganhou em 23, o Racing ganhou em 24, também mostra como a gente tem que sempre respeitar muito a Libertadores, porque os dois times ricos tiveram que capinar sentado, como diria o Apolinho, para conseguir passar. Os dois. O Flamengo, tudo bem, fruto de uma expulsão inexplicável, né? Que aqui na Argentina nem falam sobre isso. É impressionante assim, a crise da imprensa esportiva em grande parte. Né? Se analisa um jogo como se a expulsão fosse normal. Né? É incrível. Assim. Praticamente não se fala do bizarro que foi a expulsão. Só se fala que não deu mais minutos e tal, que até deveria ter dado, claro, mais minutos, mas é uma questão menor nesse contexto. Enfim, mas é isso. Então, os dois tiveram dificuldade. O Flamengo teve que fazer um esforço muito grande para passar. No Rio, sofreu para fazer o gol. O gol foi um gol que a bola bateu no adversário, senão terminava 0-0. Bateu do Marco Rojo, né? Por isso que entrou. E o Palmeiras conseguiu perder de 3-0 no primeiro tempo para essa mesma equipe que ele amassou o torcedor ontem. Então, times tão inconstantes permitem de pensar qualquer coisa. Eu acho que o jogo vai ter vida própria, vai ser um jogo completamente desgarrado de tudo que vai estar acontecendo, porque... uma final que vale um título que vai colocar um brasileiro numa condição inédita, né? De 4 vezes campeão, né? E vai igualar, né? Vai igualar, vai superar. Eu já perdi agora, não lembro. Os argentinos em número de títulos, acho que iguala. Vai né? superar, eu acho. Vai passar. Empata. Não. Supera em um. Supera em um? Já está empatado? Vai ser campeão, vai superar em um. Já está superado, né? E eu acho que aí entra até nesse contexto, entra uma outra questão, né? Os títulos da Argentina, muitos são de uma época muito diferente da Libertadores. Mas muito diferente. Não só pelo desinteresse dos brasileiros, que era um problema dos times aí do país, mas também pelo que acontecia, né? Os títulos do Independente do Grondona, os títulos do Estudiantes lá do Zubeldia, que não é o Zubeldia do Fluminense. Era uma outra Libertadores, muito selvagem, muito diferente, em que você não vencia na bola, você vencia também na porrada, na intimidação, na agressão. E na bolinha, então, né? E na bolinha, também. Né, Mauro? Da bolinha, valia tudo. Era uma competição muito diferente do que ela é hoje. E os títulos brasileiros, você pode encontrar um ou outro questionável, talvez, aí pesquisando, mas, em geral, eles são conquistados na bola, não na bolinha. O nosso Rubens, nosso produtor aqui, ressalta que empataremos. O Brasil vai empatar. Pois eu tenho essa sensação também. E não superar. O Arnaldo... empatado. Não está empatado, Arnaldo. Nós temos um a menos. Bom, vamos pesquisar aqui e vamos em frente. Se o Rubão disse... Porque o Rubão é o homem das estatísticas e do tênis. Liga pro PVC, vai. Isso. Arnaldo Ribeiro, se o Abel errou bastante lá em Quito e foi bastante criticado pelas escolhas e tudo mais, ontem
rapaz acertou tudo. Acertou mesmo. Eu acho que o Danilo foi preciso quando ele analisou que o pior Palmeiras pós-Copa do Mundo de Clubes esteve em Quito e o melhor esteve no Allianz, muito por conta das estratégias do treinador. Quando o Mauro fala da irregularidade ou da oscilação dos dois times, qualquer outro torcedor gostaria de ter essa oscilação, essa irregularidade. Na verdade, é uma partida ou outra, né, Tironi? Não dá para um time ser perfeito, nem o Flamengo, nem o Palmeiras. Então, eu acho que o Palmeiras foi desastroso em Quito, o Flamengo foi desastroso em Fortaleza. E só. O Flamengo não foi desastroso na eliminatória da Libertadores, ele foi bem. E o Palmeiras teve um lapso que quase custa a competição, que era quase perfeita até então, né? Que ele fazia. Mas ontem eu acho que... Aí que tá. O Abel é um cara complexo de ser decifrado. Algumas situações dele esse ano, para nós que estamos debatendo no poste de bola, eram óbvios, como a questão da dupla de ataque, como a questão do Alan. E ele demora o tempo dele, e é um tempo dele. Ele é o técnico mais vitorioso da história do Palmeiras a adotar tais soluções. E a estratégia do primeiro jogo em Quito foi tão absurda, porque ela lembrou praticamente idêntico o time que jogou o primeiro tempo contra o São Paulo, no jogo que o Danilo lembrou aqui, com o Veiga de ponta, com um meio de campo exposto, e aquele jogo virou 2-0 para o São Paulo e podia ter virado mais. E ele fez isso de novo em Quito. Eu falei, mas onde está com a cabeça? E, curiosamente, na segunda partida foi parecido, o Danilo lembrou bem também, com o segundo tempo, a formação do segundo tempo do jogo do Morumbi, com o Alan e o Sousa, né? E aí o Palmeiras foi bem do começo ao fim, né? Foi assim, como o Juca também disse, a goleada foi sendo construída, não foi a forceps, né? Embora o segundo gol, eu adoro o gol no acréscimo do primeiro tempo. Para mim tem um poder. É verdade, é verdade. Peso 10, né? O segundo gol, acho que ele é muito desequilibrante para o confronto, né? O gol do Bruno Fux. E desculpa te interromper, Arnaldo, mas é que assim que o Fux fez o gol, o estádio ficou por 15 minutos durante o intervalo todo gritando. Claro. Então foi realmente impactante. Lembrava, né, Danilo, aqueles intervalos das viradas, né? Teve intervalo do Fluminense contra o Santos, do Santos contra o Fluminense, do Giovani, em que o time não sai do campo, fica lá durante o intervalo. Enfim, eu acho que é um contexto todo, e o gol do Fux, eu acho que propiciou isso. E ainda teve a cereja do bolo, e aí muito também por conta do técnico. As substituições foram ótimas, porque a LDU não voltou mal para o segundo tempo, não. As substituições do Veiga e do Felipe Anderson foram cirúrgicas no momento correto. E aí quis o destino que o Veiga ainda decidisse o jogo de forma magistral, né? Aí que tá, eu tô quase aqui me emocionando, porque esse time do Palmeiras... Esse time do Palmeiras, de todas as versões do Abel, é aquele time do consumo externo, não é só para a comunidade. É um time que joga demais. Tudo bem, fez uma partida horrível contra a LDU em Quito, mas se você pegar todos os jogos no Allianz, estava contando aqui, desde aquele jogo com o Sport, acho que foram 26 gols em 7 jogos. É só saco, só sacolada. Então é um time que tem um volume muito grande, não é perfeito, tem a sua vulnerabilidade, mas ele tem na espanholização do Tironi. Ô, Tironi, uma pergunta: qual que é o Real Madrid e qual que é o Barcelona para você, só para eu saber? Não sabemos ainda, né? Acho que isso vai ficar mais cristalizado no futuro. O que ganhar os 2 títulos, por exemplo. Se alguém ganhar 2 títulos. Não, eu só porque o time espetacular da vez é o Palmeiras, não é o Flamengo. O Palmeiras isso inverte um pouco a ordem dos últimos anos, né? Só que a solidez defensiva do Flamengo me impressiona, né? É um time que é muito difícil de ser vazado. Então esse contraste quase que uma inversão. Quando começou, o Palmeiras que não tomava gol, baliza 0 e tal. Não é esse o Palmeiras desse ano. O Palmeiras desse ano é o Palmeiras das goleadas.
E o Flamengo, que era o time que massacrava, até fez goleadas esse ano, mas ele é o time da baliza zero. Então tem essa inversão de papéis que vai tornar essa final espetacular. Agora, como disse o Mauro, tem muito jogo até lá, tem a competição entre os dois pelo brasileiro, e acho que talvez eles oscilem. E o surpreendente nessa situação, na comparação dos técnicos, se os técnicos errarem na estratégia, eles vão ser responsabilizados diretamente, assim como eles são louvados quando vencem, porque eles têm muitos jogadores bons. Eles têm mais jogadores bons que muitos times europeus. A gente, às vezes, não se dá conta disso. É a espanholização do âncora. O que Flamengo e Palmeiras investiram no futebol não tem paralelo na América do Sul, em todos os tempos, né? Não é a Libertadores da bolinha, mas é a Libertadores da moeda, né? É muita riqueza e fartura nos dois times. Então, se o técnico fizer direitinho, a chance dele ganhar é grande, de qualquer um desses, todos os times do Brasileirão que vem pela frente aí. Mas, às vezes, eles falham. A estratégia do Felipe Luiz em Fortaleza foi absurda e quase custa tudo. Pode ter custado a vantagem no Brasileiro. E a estratégia do Abel em Quito foi absurda também, né? E quase custou a classificação. Mas aí, só para dar o crédito, se a gente está comparando o ano do Felipe Luiz com o ano do Abel, é porque o Felipe Luiz, em um ano como técnico, tem muito mérito. É um ano como técnico, gente. Um ano como treinador de futebol. E ele já faz coisas muito boas, né? Ele é uma grata surpresa. E acho que o Flamengo está em muitas boas mãos também, como está o Palmeiras, né? E a final é pena que é um jogo só. Tem gente que gosta, eu prefiro dois. Eu também. E a gente fica escolhendo o local, né? Já sei que nem antigamente, 2 e se empatar tem o terceiro ainda. Isso, eu gosto mais assim também. Tava achar Gosto mais assim datas também. no calendário, mas eu também prefiro jogo lá, jogo cá. E essa imitação nossa dos europeus que podiam passar ao largo. Muito melhor jogo lá, jogo cá. Pois é. Muito bem, ó, o Juca pediu 12 mil likes, passamos de 7,2 mil. Ele é engraçado. Ele não precisa fazer conta. Queria fazer São 9 horas e 6 minutos. Isso. Ainda temos quase 1 hora de programa. Fala. Eu queria fazer algumas considerações. Tá certo que o Flamengo e Palmeiras têm elenco, jogadores, sei lá o quê, mas nessa disputa, o Palmeiras leva vantagem. O Flamengo tem um problema sério no ataque.